Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar sobre soluções. E dentro de soluções, hoje falaremos sobre a concentração comum. Então, vamos nos lembrar um pouquinho sobre o que é uma solução. Então, para você preparar uma solução, você precisa dissolver uma certa quantidade de soluto numa determinada quantidade de solvente, utilizando então um recipiente adequado ao objetivo que nós veremos na aula de laboratório. Para isso, à medida que você faz a diluição de um soluto dentro de um solvente, você tem a concentração de uma solução que é estabelecida por diferentes relações entre as quantidades de soluto, solvente e dissolução. Então, as quantidades de soluto, solvente e soluções podem ser expressas em massa, ou quilograma, grama, miligrama, etc., ou em volume, litro, centímetro cúbico, ml, metro cúbico, ou outros. E em quantidade de matéria, que nós vamos ver mais para frente. Então, só vamos relembrar aqui um pouco sobre conversão de unidade, para que a gente continue aí apto a fazer aí o cálculo de concentração. Então, relembrando, aqui que você tem 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. 1 miligrama equivale a 10 a menos 3 gramas. 1 litro equivale a 1.000 ml. 1 centímetro cúbico a 1 ml. E 1 litro, 1 decímetro cúbico. Isso daqui, na verdade, você sempre tem que ter para que você resolva esses exercícios. Com o passar do tempo, você vai começar a ter isso daqui embutido logo no cálculo, na sua mente, então você vai fazer uma conversão rápida. Então, inicialmente, o que eu indico é que você tenha isso daqui no seu caderno para você fazer essas conversões. Não queira decorar no primeiro momento isso, que você não vai conseguir. Aos poucos, isso daqui vai virar, vai ser prático para você fazer essa conversão. Então, vamos pensar o seguinte, para que eu coloque a minha fórmula, tudo que tiver índice 1 na fórmula, eu vou dizer que é uma grandeza relacionada ao soluto. Tudo que tiver índice 2 vai ser para a grandeza relacionada ao solvente. E sem índice, para as grandezas relacionadas com a solução. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar sobre a concentração comum. A concentração comum eu vou chamar de C. E ela é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, você tem aqui que C, que é a concentração comum, é a massa do soluto, índice 1, grandeza relacionada ao soluto, dividido por V, que não tem índice, sem índice, grandeza relacionada à solução. Então, M1 é a massa do soluto, o V é o volume da solução. Quais são as grandezas ou unidades que eu posso ter? Grama por litro, grama por ml, entre outros. Então, vamos verificar um exemplo. Veja lá. Uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de NaOH em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por litro. Sabendo então que 400 ml é 0,4 litros, eu tenho que a minha concentração, 40 gramas, que é a massa do meu soluto, dividido por 0,4 litros, que é o volume da minha solução. Então, a minha concentração será 100 gramas por litro. Qual é a proposta agora? A gente vai te dar alguns exercícios para que você treine isso, o cálculo de concentração comum, para que a gente vá para as outras concentrações. Bons estudos, pessoais!